Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando agora a nossa segunda aula, primeira parte da segunda aula de louvor e adoração. E aí, o que você achou da primeira aula? Gostou? Comenta aí o que você achou, divulga aí o seu comentário, o que tem sido as aulas. Sabemos aí que não é fácil ter que ter uma disciplina em casa, mas é necessário, né? É um tempo que é necessário. E nós estamos falando sobre essa matéria maravilhosa, louvor e adoração. E você viu aí na primeira aula que louvor e adoração não é música. Canções e música é uma parte de louvor e adoração, porque louvor e adoração, na verdade, tem que ser vida e vida de comunhão. Adoração é ministério. Todo reavivamento, ele é precedido pela restauração da adoração e pela restauração do louvor. Todo avivamento tem um tom do céu, todo avivamento tem um som que é desatado nos céus e um tom que vai ser uma tônica nas adorações, nos louvores, nas músicas, nas canções. Nós devemos voltar à estrutura bíblica, não à estrutura moderna. A igreja não precisa imitar o mundo, a igreja não precisa imitar o sistema, ou imitar o modismo, ou o estilo dos dias de hoje. Deus tem um estilo próprio para poder desatar a adoração, para poder desatar o louvor. E é interessante a gente ver que muitas vezes acontece um mover numa canção, num personagem bíblico ou num trecho bíblico, e parece que todos os autores, todos os cantores, compositores começam a escrever poesia sobre isso, canções sobre isso, músicas sobre isso. É como se fosse desatado um período, um tom dos céus. Então não precisamos imitar o mundo, copiar as coisas do mundo para poder ter aí a direção desse período, dessa revelação, né? Nós devemos voltar à estrutura bíblica e não à moderna. A forma moderna é colocar bons músicos, a forma bíblica é colocar verdadeiros adoradores. Adoradores que sejam sensíveis ao Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo de Deus. Como você viu, levita não é músico só, levita é aquele que faz o trabalho. Há uma confusão nas igrejas de hoje, muitas pessoas achando que levita é aquele que canta, é aquele que toca. Não, muito pelo contrário. Levita é aquele que exerce qualquer serviço no templo. Aliás, o músico, o cantor, o adorador, ele tem que limpar o instrumento, ele tem que zelar pelo bom andamento do altar, ele tem que cuidar da bateria, do teclado, da guitarra, ele tem que cuidar desses instrumentos, limpando, tirando a poeira, ele tem que estar, na verdade, observando isso tudo e fazendo melhor e fazendo para Deus e não para os homens. Se os homens não estão reconhecendo ou falando, não precisa reconhecer. Se o trabalho é para Deus, então, na verdade, nós temos que estar fazendo melhor para Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 5 nos diz: "E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de suas mãos, ainda que tenham descendido de Abraão." Então, na verdade, um dos papéis dos levitas, dos filhos de Levi também, eram tomar o dízimo do povo. Então, todo ofício dentro da casa do Senhor, hoje algumas igrejas chamam de oficiais, outras igrejas chamam de diáconos, outras de obreiros. Todo ofício dentro da casa do Senhor é um ministério levítico. Ministério de tesouraria, ministério de limpeza, o ministério de recepção, né? Hoje aí as coisas aperfeiçoaram, então o ministério de filmagem, de transmissão de culto, tudo isso é um diaconato, tudo isso é o ministério levítico, que eram pessoas separadas exclusivamente para Deus, por Deus e para os serviços do templo. Então essas pessoas tinham que fazer de coração, tinham que fazer realmente de gratidão, de corpo e alma aberto ao Senhor. Assim como Jesus também, o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão e ele não aceitou oferecer sacrifício pelos seus pecados. Por quê? Porque ele não tinha pecados, mas ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Então olha só, Hebreus capítulo 7, verso 26 e 27. "Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Por isso fez ele
uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então os homens da lei, eles tinham que oferecer sacrifício por si próprio, depois pela família, pelo povo, para poder se apresentar diante de Deus. Deus não necessitava oferecer sacrifícios por si, porque ele não tinha pecados. Então, na verdade, nós começamos a observar aí a importância do sacrifício de Cristo Jesus, né? Devemos levar uma vida como ele levou, devemos levar uma vida reta, íntegra, uma vida de santidade. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou isso ocupe o vosso pensamento. Agora, a única coisa que enquadra nessas qualidades, verdadeiro, amável, honesto, justo, puro e de boa fama, é a palavra de Deus. Então, nós temos que encher a nossa mente com a verdade da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21 a 23. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Examinai tudo, retenha o que é bom, abstenha, foge de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique. O homem por si só ele não é santo, o homem por si só ele é pecador, o homem por si só ele é falho, mas o homem pode pedir ao Espírito Santo que ele ajude, pedir ao Espírito Santo que ele se torne irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquela pessoa que não dá motivo nenhum a ninguém de repreendê-la por ter feito alguma coisa errada. Então o irrepreensível é aquele que na verdade tem uma vida reta, íntegra, santa, uma vida de acordo com as normas e os padrões da palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. 13 e 20 nos diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. O Deus de paz, que pelo sangue do concerto, é pelo sangue que nós somos livres, somos limpos, que somos salvos. É pelo sangue de Cristo Jesus, o qual o Deus Todo-Poderoso tornou a trazer dos mortos, o grande pastor de ovelhas, também vos aperfeiçoe na boa obra. Deus tem como te aperfeiçoar em toda boa obra. Por quê? Porque nós somos templo de Deus, nós somos santuário do Deus vivo, santuário do Altíssimo. Isaías, o profeta Isaías, do capítulo 43, versículo 7, nos diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória. Você foi criado para o louvor e para a glória de Deus, você foi separado para sacerdócio santo, nação real, povo escolhido, povo adquirido de Deus. Desde o começo, Deus queria um povo na terra. Desde o começo, Deus queria uma nação na terra, que fosse aí uma nação que fosse o referencial. A vontade de Deus não era salvar só o judeu. Deus queria que o judeu fizesse o que a igreja deve fazer hoje. Deus não tem plano B, é a igreja que Deus quer usar para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus queria um povo separado, uma nação que fosse modelo, que fosse referencial. Agora, como que o Senhor forma uma nação? Escolhendo uma pessoa. Então, primeiro o Senhor escolheu Abraão, renovou essa promessa no filho Isaque, de Isaque em Jacó. Jacó tem 12 filhos, nesses 12 filhos saem as 12 tribos, essas 12 tribos vão para o Egito, na pressão crescem e se formam uma nação. Entram no Egito com 70 pessoas e saem do Egito com só de homens 600 mil homens, uma estimativa de 3 milhões de pessoas. Uma nação sai do Egito.
Então os hebreus foram formados no Egito, a nação de Israel foi formada no Egito e saiu para conquistar a terra prometida. Nessa conquista da terra prometida, que era uma palavra de mais de 400 anos que Deus tinha falado com Abraão, nessa conquista da terra prometida, eles tiveram que lutar, guerrear, tomar posse da terra, mas Deus separou uma classe, Deus separou os descendentes de Levi, Deus separou os filhos de Levi para serem propriedade peculiar, para ser propriedade exclusiva. Deus queria um povo que fosse propriedade exclusiva. Então vai lá comigo para Números capítulo 3. Números capítulo 3, capítulo todo ele vai falar: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, e os levitas, descendentes de Levi, são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Vamos direto para o verso 11. E falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. Então você observa aqui o Senhor estabelecendo uma troca, né? Ao invés do primogênito, todo primogênito, eu quero uma classe, eu quero um grupo, eu quero uma linhagem, eu quero uma descendência de Levi, eu quero os levitas serão meus. Para quê? Para serviço do templo, para serviço do santuário. Levitas, separados para Deus, né? Então a importância de nós vermos aí a vontade, o plano de Deus. Versículo 45 de Números 3. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Só Deus pode dizer o grande eu sou, né? Então ele é aquilo que você necessita que ele seja. Ele separou, ele pediu uma classe separada para louvor da sua glória. Agora, em Cristo Jesus, nós somos colocados na posição de reis e sacerdotes. Em Cristo Jesus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E a importância de nós entendermos que você foi criado para louvor da glória de Deus e o Senhor espera da tua boca o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Santificado. O que é santidade? Santidade é separado para Deus. Ser santo é ser separado para o Deus Todo-Poderoso. A morte é separação de Deus. A santidade é separação para Deus. Então a diferença da morte e santidade. Neemias capítulo 8, verso 7 nos diz assim: e a Jesua, e a Bane, e a Serebias, e a Jamim, e a Acube, e a Sabetai, e a Odias, e a Maacéias, e a Quelita, e a Azarias, e a Josabade, e a Anã, e a Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. Ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. Agora volta comigo para 1 de Crônicas, capítulo 15. Por quê? Porque esses levitas que eram separados para o serviço, eles também eram responsáveis por ensinar o povo, ensinar na lei, ensinar, estudar, ser os mestres. Então o professor da escola bíblica dominical também é um levita. O mestre da palavra também é um levita. É uma pessoa separada para Deus. O verdadeiro adorador, ele tem que ser separado para Deus, ele não pode se envolver, não pode entrar em amizade com o mundo. Então eram adoradores que ensinavam a verdade, adoradores que ensinavam a lei, e eles respeitavam uma hierarquia também. 1 de Crônicas, capítulo 15, verso 16. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos e com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos seus filhos a Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos, segunda ordem, Zacarias e Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros.
E os cantores Emã, Asaf, Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias, Benaia, com alaúdes sobre alamote. E Matitias e Elifeleu, e Miquinéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre seminite, para esforçar o tom, E Quenanias, príncipe dos levitas, tinham cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram para fazer subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros, e Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e os cantores também. Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas, com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Havia turnos, havia escalas. Davi, ele restaurou os turnos, as escalas. Davi resgatou o temor. Davi resgatou a reverência. Davi, na verdade, ele se preocupou em fazer tudo conforme Deus tinha estabelecido na lei, e Davi começou a colocar protocolos, né? E nesses protocolos tinha toda uma hierarquia. Tinha a forma correta de se vestir, de se apresentar, a maneira correta de cumprir as escalas, todo um protocolo que eles tinham que respeitar a nível de reverência, a nível de temor e tremor. Eles tinham que se portar decentemente vestidos. Segundo Crônicas, capítulo 5, verso 12 a 14. Segundo Crônicas 5, 12. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Que coisa tremenda e maravilhosa. Restaurou a ordem, a glória veio. Restaurou a ordem, nós temos falado isso desde a primeira matéria, temor do Senhor, a matéria desse ano, aonde nós observamos aqui que eles tinham que se portar decentemente vestidos de linho fino, sem chamar atenção para nenhuma parte do corpo, sem expor nenhuma parte do corpo, sem despertar qualquer desejo para qualquer parte do corpo, porque eles tinham que apontar para a santidade do Deus Todo-Poderoso. Por isso que eles eram separados por Deus e para Deus. Separados por Deus e para Deus. Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico 20, 26 nos diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Ser-me-eis santos, santo separado, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então o levita, ele era propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Quando nós louvamos a Deus, nós assumimos o papel de sacerdote. E o sacerdote, para ele ser aceito diante de Deus, em primeiro lugar, ele tem que agradar a Deus. E quando o sacerdote agrada a Deus, ele se torna mais íntimo, mais próximo, ele se torna uma comunhão maior, né? Então nos tornamos mais íntimos com Deus. Agora,
Muitas vezes, quando assumimos essa posição, despertamos a ira e a inveja de Satanás, a ira e a inveja de Satanás. Mas se o sacerdote se mantém na posição para com Deus Todo-Poderoso, então ele afugenta o inimigo. Por outro lado, se você está cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, você vai atrair o espírito das pessoas a Deus. O levita, na verdade, o verdadeiro adorador, na verdade, ele tem que conduzir as pessoas ao Santo dos Santos. Então, ele tem que atrair as pessoas para que elas queiram encontrar o caminho e chegar no Santo dos Santos. Então nós atraímos o espírito das pessoas para Deus. Olha só, Atos dos Apóstolos, quando Deus ordenou, através de Jesus Cristo, ficar em Jerusalém até que tu alto sejais revestidos de poder. Vamos lá para a descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, passados 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os 120 que permaneceram e perseveraram unidos ali. E de repente, veio do céu um som. Veja que não veio um vento, veio um som. Som do quê? Como de um vento veemente e impetuoso. Eles não sentiram o vento, mas eles ouviram o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Quando a glória de Deus é manifesta, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, atraímos as pessoas para Deus. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Era uma tradução simultânea, era algo espetacular, uma tradução instantânea. Eles estavam falando na língua deles, mas cada um os ouvia na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então atraiu a multidão, porque aonde a glória de Deus está, a glória de Deus estava sobre João Batista, ele atraía a multidão para o deserto. As pessoas deixaram de ir no templo suntuoso, maravilhoso, deixaram de ir nas sinagogas e foram atraídas para o deserto. Porque aonde a glória de Deus está, ela atrai multidões. Aonde a glória de Deus se manifesta, ela atrai multidões. O louvor, ele é como um orvalho que desce do céu e umedece a terra para receber a semente, que é a palavra de Deus. O fato de colocarmos cânticos, músicas, louvor na nossa liturgia antes de pregarmos a palavra, isso não é coisa humana, isso não é como muitos pensam, que é para encher um espaço no culto, para o preletor começar. Não, isso daí é justamente uma estratégia divina. O louvor, ele atrai, o louvor, ele é como orvalho que desce dos céus e umedece a terra para receber a semente da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E é impressionante a gente observar que o louvor muitas vezes atrai muito mais do que palavras. Muitas pessoas não param para ouvir um discurso, para ouvir uma mensagem, mas para ouvir uma canção, para ouvir uma música, para ouvir um louvor. Dependendo do estilo, para acompanhar aquele louvor, acompanhar aquele estilo. E é interessante nós vermos as estratégias de Deus, o poder que Deus colocou na música, de amolecer o coração. Quantas pessoas são tocadas no meio do louvor e começam a chorar, a se quebrantar, começam a ser tratadas do Espírito Santo de Deus, até naquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, mesmo que a pessoa ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então o Espírito se move sobre a face das águas, e se movendo sobre a face das águas é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então o louvor, ele é como um orvalho que desce dos céus e umedece a terra. Zacarias capítulo 8, verso 12 nos diz: porque a semente prosperará
A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto do povo herde tudo isso. Que coisa tremenda o profeta Zacarias dizendo justamente que dos céus desce orvalho. Então, quando você louva, Deus habita no meio dos louvores. E aonde Deus habita, ele umedece o solo do coração. Então, o louvor serve para descer dos céus e umedecer a terra. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Provérbios 19, 11. O sábio Salomão nos diz assim: o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. O orvalho é aquele frescor, né? O orvalho é aquela chuvinha que umedece a terra ao nascer da manhã, né? Antes do nascer do sol, como frescor para a terra, né? Então a importância de nós entendermos que Salomão está dizendo aqui, como o bramido do filho do leão, é assim a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a terra é a sua benevolência. Oséias capítulo 14, livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 5. Oséias 14, 5 nos diz assim: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano, né? Todo o Antigo Testamento foi sombra, mas na verdade o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. É uma ignorância a pessoa achar que não precisamos do Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem como ser entendido se você não tiver base e respaldo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi uma preparação, tanto é que o Antigo Testamento pré-anuncia a vinda. Os 4 evangelhos ele veio, as cartas anunciam a volta, né? Então a importância de nós entendermos que todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. Era a sombra do que havia de vir. E é impressionante a gente ver as tipologias do Antigo Testamento se cumprindo, não só no Novo Testamento, como nos nossos dias também. O louvor e a adoração, eles existem para mudar a nossa forma de linguagem. É impressionante que quando você musicaliza as coisas, você memoriza. Quando você musicaliza as coisas, muitas vezes você decora, muitas vezes você guarda. E assim também são os louvores. Os salmos era o inário do povo de Israel. Os salmos, até hoje, eles cantam os salmos, porque quando você musicaliza o salmo, você decora, né? Então é muito mais fácil você decorar a melodia, a poesia de uma música do que você decorar um texto. Então, quando você musicaliza, você memoriza. A importância de entendermos que todos têm uma excelente voz. O problema não é a voz, o problema muitas vezes é o ouvido. Se a pessoa não tem uma boa audição, então ela não consegue afinar a sua voz, ela não consegue linkar a sua audição, então ela não afina a sua voz, e aí você vê pessoas aí desafinadas. Precisamos alinhar o nosso ouvido com a voz, né? Muitas pessoas não são mudas, mas ela surda não consegue falar direito. Por quê? Porque ela não está se ouvindo. Então, na verdade, nós precisamos alinhar nosso ouvido com a nossa voz e entendermos que Deus quer restaurar um povo que o adore, que o ame, que o exalte, assim como o Senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi que estava caído. João capítulo 4, no diálogo com a mulher samaritana, e é impressionante a gente ver Jesus falando com essa mulher, com essa samaritana, mas Jesus abordando 2 coisas fundamentais do reino com essa mulher: louvor e adoração e missões, né? Louvor e adoração e missões. É impressionante você ver um segredo que Jesus fala nesse discurso aqui com seus discípulos, com a samaritana. Veja só, João capítulo 4, versículo
33 e 34. Então, os discípulos de Jesus diziam uns aos outros: trouxe alguém, porventura, alguma coisa de comer? E Jesus responde então aos discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É claro que Jesus estava falando acerca de saciedade, Jesus estava falando acerca de suprimento. É necessário comermos, mas Jesus está dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele saiu da onde ele estava e passou por Samaria, saiu, deixou a Judéia para ir para a Galiléia e passou por Samaria. E ele estava com fome, sim, ele pede aos discípulos: vão comprar alguma coisa para comer. Mas quando ele está exercendo seu chamado, quando ele está exercendo seu ministério, até a fome vai embora, até a fome se esvai. Por quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui a gente tem muitos segredos espirituais que precisamos explorar, que precisamos entender com essas pinceladas do que a gente vai dando de insights para que você possa depois desenvolver uma mensagem em cima disso, né? O que nós temos que entender é que o louvor nos conecta com Deus. O louvor é terapêutico, o louvor é consolador, o louvor ele traz a paz e o refrigério que só Deus pode dar. Então o louvor nos conecta com Deus. Por que nós louvamos? Uma razão é o fato de Deus nos dizer 791 vezes na Bíblia, na versão da NVI, né? Para nós louvarmos, cantarmos, rejubilarmos, celebrarmos e dançarmos diante dele. Né? Então, nessa Bíblia NVI, existem 791 versículos dizendo, ordenando para que nós pudéssemos louvar, cantar, rejubilar, celebrar e dançar diante da presença de Deus. Depois, naturalmente, vem as demonstrações de louvor. Cada pessoa expressa um sentimento de uma forma diferente, né? Existem pessoas que vão expressar gritando, celebrando, ovacionando, outros já vão celebrar saltando, rodopiando. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos fazendo missões na África e nós estávamos num congresso, numa conferência de pastores, e nessa conferência de pastores nós perguntamos quantos deles não tinham a Bíblia, não tinham uma Bíblia, pastor e não tinham Bíblia, e grande parte não tinha Bíblia, e nós paramos a conferência, fomos comprar as Bíblias, e na hora que nós fomos comprar as Bíblias, quando nós voltamos, eles pegavam a Bíblia, eles beijavam a Bíblia, eles abraçavam a Bíblia, eles rolavam 3 vezes no chão para lá, 3 vezes para cá, outros saltavam quase 1 metro de altura, expressões de alegria, expressões de celebração. Então, na verdade, cada um demonstra de uma forma diferente e flui naturalmente. Ninguém precisou pedir para eles rolar, ninguém precisou pedir para eles saltarem. Então, são expressões de gratidão, expressões de louvor, grito, salto, aceno, palmas, são expressões. E essas não são sugestões nem pedidos, tem que vir espontâneo. O Rei dos Reis, o líder do reino ao qual nós pertencemos, nos determina que nós demonstremos a nossa fidelidade a Ele por atos de louvor, por atitudes de louvor. Bob Sorge, no seu livro Pesquisando a Adoração, ele diz: por que Deus determina que o louvemos? Você pode perguntar, será que Deus é algum tipo de egomaníaco? O que é o egomaníaco? Egomaníaco é aquela pessoa que se alimenta de adulação, é aquela pessoa que necessita ser louvada, necessita ser elogiada, necessita ser adulada. Não, Deus não sofre de egomania, de jeito nenhum. A grande verdade não é que Deus precise do nosso louvor. Ele é Deus, Ele é Senhor e, na verdade, os anjos, querubins, adoram ao Senhor continuamente, 24 horas incessante, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus, mas Ele quer que nós escolhamos louvá-lo. Ele quer que nós tenhamos a espontaneidade do livre-arbítrio decidir louvar a Deus. Deus determinou o louvor para nosso próprio bem. Não é Ele que precisa de nós que precisamos dele.
Somente ao louvá-lo, nós somos capazes de entrar em um relacionamento adequado com Ele. Deus não precisa do nosso louvor, mas Ele habita nos nossos louvores. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E aonde Ele habita, algo novo começa a acontecer. Ele se move com os louvores. Quando louvamos a Deus, nós nos conectamos com Ele e nos relacionamos corretamente com Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso libertador. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos lá comigo para Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, verso 17 nos diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em outra tradução diz: em quem não há mudança, quem não muda com sombras inconstantes. Então o louvor nos dá uma maneira de expressarmos a gratidão do nosso coração e, por outro lado, o louvor mantém a mente focalizada nele. O louvor mantém a mente focalizada nele. Quando você consegue musicalizar alguma coisa, você mantém o foco. Quando você consegue musicalizar, esse é um dos poderes da música, né? Ela consegue fazer com que você mantenha o foco. O louvor, ele pode mudar qualquer batalha espiritual ao nosso redor. Por causa do estilo de música, tem cânticos que são cânticos de guerra. E os cânticos de guerra, numa marcação de marcha, vai trazendo aquela ousadia, aquele poder, aquele ímpeto, vai fazendo com que você possa se levantar e batalhar e guerrear. O louvor, ele liberta-nos dos tempos secos e desérticos da nossa vida. O poder da nossa voz, com o sopro do seu espírito, vai quebrantar o conformismo ao padrão mundano do inimigo à nossa volta. Frequentemente, esquecemos que é de Deus que vem a nossa ajuda, a nossa provisão, a nossa força, a nossa cura. Tudo vem do Senhor. Se nos distanciamos no relacionamento com o Pai, nós também podemos nos aproximar dele. E à medida que nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós por meio do louvor e da adoração. Deus vem aonde ele é querido, aonde ele é convidado, ele é bem educado e ele bate a porta para que você possa abrir e entrar. Se você criar o ambiente, ele virá, né? Ele virá. Existe um livro maravilhoso, A Casa Favorita de Deus. A Casa Favorita de Deus. Se você criar o ambiente, certamente ele habitará nessa casa. É por essa razão que Deus nos fala 791 vezes na Bíblia para adorarmos, para rejubilarmos, para celebrarmos, para dançarmos, para louvarmos diante dele. Esquecemos e ficamos muitas vezes ocupados demais, ou muitas vezes o inimigo nos distrai e ficamos resistentes e então nos desconectamos. Sujeite-se a Deus, submeta-se a Deus e louve-o para ganhar o som que você precisa, a fim de mover-se do caminho que ele tem para você, a fim de mover-se no caminho de vitória, no caminho de milagre, no caminho do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que te chamou, que te separou, que é o Deus que te sustenta. Paulo nos diz, vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 4. Filipenses 4, de 1 a 4. Portanto, meus amados irmãos, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Parece contraditório esse texto, né? Paulo estava preso. Ele preso, escrevendo para pessoas que estão em liberdade, e ele escreve para quem está livre. Ele está na prisão, mas ele escreve para quem está fora. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos.
Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então é interessante você ver que Paulo nos desafia a nos alegrarmos no Senhor. E a alegria do Senhor que é a nossa força. E quando você se regozija no Senhor, se alegra no Senhor, é Ele que nos mantém conectados. O louvor, a adoração vai nos mover para andarmos com Deus, para caminharmos com Deus, para termos uma vida de mudança e de transformação. Don McMinn, ele diz, o ímpeto do louvor é a crença em Deus. O ímpeto, o ápice, é a crença em Deus. Quanto mais crermos em Deus, mais o louvaremos. Aqueles que não creem em Deus não têm razão para louvá-lo. Então a falta de louvor aponta para a falta de fé. A falta de adoração aponta para a incredulidade. Quando você louva, você está trazendo à memória os feitos de Deus. Qual a diferença entre louvor e adoração? É que nós vamos falar um pouco depois do intervalo. Porque nós temos que entender que adoração você se ocupa pelo que Deus é, mas louvor você ocupa pelo que Deus faz. Então, quando você louva, você traz à memória os feitos de Deus, você traz à memória o que Deus fez. E quando você traz à memória os feitos de Deus, isso vai renovar a tua fé, vai te fortalecer, porque quanto mais você crer em Deus, mais você vai querer louvá-lo, mais você vai querer adorá-lo, mais você vai querer agradecê-lo e exaltá-lo. Aqueles que não creem em Deus é porque não têm razão para louvá-lo, porque na verdade vivem debaixo de uma incredulidade. Então a incredulidade é um impedimento para uma vida de louvor e adoração. Por outro lado, a fé, a crença, vai te estimular a louvar ao Senhor e trazer à memória aquilo que te dá esperança. O nosso louvor subirá na medida em que nós reconhecermos a sua obra soberana nas nossas vidas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e louvor. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta continuando essa matéria.